ficha técnica de produto, como construir e preencher. Mas o que é uma ficha técnica? Então, ela é um documento muito importante para o desenvolvimento de uma coleção de moda. Ela descreve todas as etapas que envolvem a elaboração de uma peça. Então, organizando em apenas um local as informações essenciais com todo o tipo de tecido e aviamentos, croquis, desenhos técnicos, além de incluir as referências de design utilizadas naquela peça em específico, tá? É quase impossível de se imaginar uma confecção funcionando de uma forma ordenada sem utilizar as fichas técnicas para orientar a produção das peças. Então, além de impor a ordem e levar as informações necessárias para o responsável por cada etapa da confecção, ela atua como um instrumento de identificação do pré-custo de cada peça, determinando se vale ou não fabricar o modelo em larga escala. Os principais benefícios da ficha técnica do produto é documentar o processo todo do desenvolvimento, comunicar de forma eficaz o conceito criado pelo designer para o restante da cadeia de produção, ou seja, para os piloteiros, para as próprias modelistas, porque às vezes é o estilista que faz a ficha técnica, para quem vai trabalhar no setor do corte, para quem vai costurar, tá? Permitir o acompanhamento de cada etapa do processo, da criação até a aprovação, pré-determinar os custos da peça, porque lá a gente vai ter todo um campo para poder sinalizar qual foi o material, qual foi o fornecedor, quanto que se utilizou daquele material, para poder fazer depois um custo, né? Uma estimativa do custo da peça. Por que estimativa? Porque vai precisar passar por toda aquela fase de prototipagem da peça, ou seja, fazer uma peça piloto, para aí sim ter certeza de quanto de material vai em cada peça e em cada tamanho, tá? Evitar aqui a compra de matéria-prima errada ou excedente, evitando os prejuízos, né? E aumentar a agilidade e a entrega dos resultados. Por quê? Tendo documentado todas as fases do processo, do desenvolvimento, quando a gente for retomar aquela peça, ou refazer aquela grade, ou até alterar ela, a gente já vai ter aquilo tudo esmiuçadinho, tudo ali documentado naquela ficha. Então, agora, como preencher essa ficha, né? Os campos de preenchimento dos modelos de ficha técnica podem variar. Por isso, é bem importante que cada empresa adapte o seu modelo de ficha técnica de acordo com as suas necessidades, decidindo quais são as informações mais relevantes e essenciais. Um modelo padrão de ficha técnica deve conter as seguintes informações que a gente vai mostrar agora. O cabeçalho, com o nome da empresa, a coleção, o nome da peça, a referência da peça, a data e uma breve descrição detalhada do produto. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de uma ficha. Aqui tem o nome da empresa, o logo da empresa, mas se não tivesse, não tem como botar logo. Eu não tenho o logo da empresa, é confecção própria, não tem problema. Pode escrever o seu nome, o nome do teu ateliê, o nome da marca para qual aquela peça está indo. Se for, por acaso, uma produção única, também coloca ali, produção única e tal, mas é importante ter a ficha técnica, porque vai que aquela produção única vai ser repetida no futuro, né? Então, o nome da coleção, o nome do estilista, o nome do modelista. Aqui, botei um exemplo, o meu nome mesmo. Coincidentemente, eu fui a estilista e a modelista dessa peça. Mas às vezes pode ser o estilista, pode ser outra pessoa, o modelista pode ser outra pessoa. É importante a gente ter sempre esses registros. A referência da blusa, vocês vão ver aqui mais em seguida. A data. E aqui tem também o tamanho da peça piloto. Por quê? Porque quando a gente vai desenvolver uma modelagem, a gente começa de um tamanho X. Nem sempre é o menor ou o maior daquela grade, mas a gente precisa fazer ela em um tamanho para poder testar, para ver se ficou tudo certinho, se os caimentos estão legais, se ficou legal no corpo, se o material funcionou bem. Então, aqui na ficha técnica, a gente vai colocar qual foi o tamanho da peça piloto utilizada para esse produto, que pode ser feito em grade, em escala de tamanhos ou não,
A descrição técnica detalhada. Blusa, regata, comprimento na cintura, decote profundo, total nas costas, fechamento por ilhose e cordão. Base em neoprene e superfície em couro texturizado em escamas recortadas a laser. Bem detalhadinho, tem bastante coisinha nessa peça. Em seguida, deve ser incluído o modelo técnico do molde, né? Na verdade, o desenho técnico. O desenho da frente, das costas, se tiver como colocar o da lateral, e detalhes em tamanho maior, que nem foi colocado aqui em zoom. Quanto mais informação tiver na ficha técnica, bem como nos moldes, né? A gente já viu isso nas outras aulas. Quanto mais informação, menor a chance de erros e mais fácil o trabalho de quem vai pegar essa ficha para produzir essa peça, tá? Que nesse desenho tem várias especificações, ó, mostrando qual é o tamanho do ombro, tudo isso vai estar na modelagem, tá, gente? Mas, para depois, quando a pessoa que for executar esse modelo, for cortar, costurar, saber e depois dar uma conferida na ficha. Ah, o ombro ficou mesmo, final ali com 6,5 centímetros, essas coisas. Tamanho aqui, o comprimento, o tipo de acabamento, o tipo de pence, aqui um outro tipo de acabamento, a abertura do decote, aqui os ilhoses, aqui na aproximação no detalhe, a aplicação das escamas em couro. Terceiro tópico, hora de incluir os dados de toda a matéria-prima que irá compor a peça. Todos os tipos de tecido que vão ser usados, a composição, aqui ó, que foi usado o tecido número 1, neoprene, tecido número 2, couro texturizado. Qual é a cor? A largura desse material. A largura do neoprene aqui, nesse caso, foi 140 centímetros. A composição. O fornecedor. Quanto custa o metro do material e quanto foi consumido do material. Isso daqui tudo vai entrar lá depois na parte de definição dos custos da peça, tá? Aqui também os aviamentos, que tem o ilhós, qual é a cor do ilhós, a composição do ilhós é metal, é plástico, o fornecedor, quanto custou cada um e quanto foi utilizado. Aqui sobre a linha, gente, só um adendo, por que não tem aqui o consumo da linha? É um pouco difícil de estimar o consumo da linha sem ter produzido a peça, né? Ali eu sei que vai 26 ilhoses porque eu defini que vai 26 ilhoses. Eu sei que vai 2 metros de cordão de cetim porque eu defini que vai ser 2 metros, eu testei ali e tal, mas como que eu não sei quanto da linha? Existem alguns métodos para se determinar quanto que vai de linha. Um deles é pesagem. Pega o carretel da linha, de todas as linhas que tu vai usar naquela peça, e pesa. Anota o peso que deu. Costurou, fez tudo o que precisava com a linha. Quando terminar, pesa de novo os cones de linha. Aí, por peso, tu vai ter uma estimativa de quanto que foi utilizado daquela linha naquela peça, tá? Aqui, que nem eu estava falando para vocês na aula sobre a identificação da modelagem, colocar quantas vezes no tecido, e disso aqui que eu estava falando, ó. O tecido número 1 é neoprene. O tecido número 2 é o couro texturizado. Para a mesma peça, o forro dela vai ser de neoprene e ela vai ser coberta com o couro. Então, eu tenho que colocar lá no meu molde, uma vez cortar no tecido 1, uma vez cortar no tecido 2, tá? Só para vocês relembrarem. Mas pode acontecer também de eu querer fazer essa blusa com esse neoprene preto e com esse couro texturizado preto. E também querer fazer uma variação dela em outra cor. Por exemplo, branco. Aí eu ia colocar aqui, ia seguir essa minha tabelinha de matéria-prima aqui embaixo e colocar variação 2, branco. Aí ia colocar ali, neoprene, mudava aqui cor para branco. Mas continuava aqui tendo preto, porque no caso, né, hipoteticamente, essa peça teria 2 variações de cor na sua grade de produção. Aqui também
a parte de etiquetas, né, que é preciso descrever as informações das etiquetas, né, o nome fantasia da peça, né, batiza a peça com nome, se for o caso, ou pode ser só blusa regata. A marca registrada, se houver, a forma de tratamento, cuidado, conservação, que isso é a ficha de composição, né, sobre lavagem, como estender, como secar, essas coisas. E também aqui a identificação do tamanho da peça, né, o CNPJ da empresa e seu país de origem. Mas isso daqui, gente, é só quando a peça for ter, de fato, a etiqueta. Se for uma produção própria que, porventura, não tenha este tipo de etiqueta, não precisa constar isso aqui na sua ficha. Como eu falei anteriormente, cada ficha técnica vai mudar de acordo com as necessidades da empresa ou do ateliê. Nesse caso aqui é um exemplo de como que se coloca na ficha essa parte como que se preenche, né, essa parte de etiquetas quando houver a necessidade. Aqui na ficha também a gente tem que colocar quando a peça for passar por algum processo de beneficiamento fora da confecção, como por exemplo estampa, tingimento, lavagem. Aqui nessa minha ficha teve uma terceirização de corte a laser do couro. Então eu coloquei aqui o tipo de terceirização que foi corte a laser, a referência dela, onde foi feito e quanto custou. Tá? Então, se fosse uma calça jeans, aqui provavelmente teria a parte de lavagem, que não é toda a confecção de jeans que tem o próprio procedimento de lavagem dentro da confecção, ou tingimento, ou estampa. Se era uma estampa localizada em serigrafia e eu mandei fazer fora, tudo isso tem que estar aqui nessa parte de terceirizações. Ou pode escrever terceirizações, beneficiamento, tanto faz. E, por fim, a grade de tamanhos que vai orientar as medidas das peças. Aqui temos duas opções de como inserir a parte da grade na ficha técnica. Pode ser assim. Ó, daí já está certinho. Aí a cor 1, por exemplo, a cor 1 é o preto, a cor 2 é o branco, a cor 3 é o vermelho. Então, que tamanhos e quantidades serão produzidos na cor 1? Aí eu marco aqui a cor 1, eu boto aqui pinto da cor 1. O 38 vão ser 50 peças, o 40 vão ser 50 peças. E assim por diante, tá, gente? Ou simplesmente, logo lá no cabeçalho, a grade de tamanhos vai do 40 ao 52. Também tá certo, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de ficha técnica, só para vocês verem como realmente tem uma variedade grande de fichas. Aqui tem uma ficha em orientação horizontal, tá? Aqui tem a referência, a coleção primavera-verão, o grupo, de aqui casual wear, subgrupo notória. Isso daqui são coisas bem próprias da empresa, tá, gente? Eles sentiram a necessidade de colocar isso aqui na ficha, porque provavelmente eles têm um mix de produtos muito grande. Então, essas coisinhas aqui ajudam a delimitar e a facilitar o processo depois de encontrar, né, essas fichas e essas peças. Aqui a estilista Fernanda Cliente Audaces, o tamanho da base ou o tamanho da peça piloto, tamanho 40. Grade, que ela colocou padrão. Mas é o padrão da empresa dela, né? Porque a gente sabe que não existe padrão de grade. Segmento, casual wear. Ela botou aqui a descrição: vestido de crepe de seda com estampa corrida. Observação: cuidados ao lavar, não lavar a máquina, secar a sombra. Escolha dela de colocar dessa forma, tá? Aí aqui tem o desenho técnico, onde ela sinalizou poucas coisas, tá? Isso daqui não está errado, mas a gente sabe que quanto mais informações a gente tiver no desenho técnico, melhor. Informações de medida, informações de acabamento, tá? Aqui só tem ali sinalizando uma pence, um pesponto, um zíper invisível e que isso aqui é a saia. São poucas informações. E aqui ela colocou assim em destaque um desenho do zíper que vai ser utilizado e um desenho da estampa corrida. Aqui embaixo, composição do modelo. Ela colocou aqui as referências. Aqui está meio misturadinho, né? Ó, colocou o debrum marrom, a estampa e a linha para pesponto.
Isso daqui poderia ser melhor organizado. Esse debrum ficaria numa parte só dos aviamentos, essa estampa na parte de terceirização e a linha também na parte de aviamentos, tá? Mais outros 2 exemplos de ficha. Mais uma horizontal e uma vertical. Isso daqui é a gosto também, tá, gente? Todas elas estão certas. Aqui nessa ficha, ó, a gente já tem um desenho técnico com um pouquinho mais de informações, ó. Tem aqui um zoom do acabamento no bolso 5 pockets. Bigode lixado com used, deve ser o tipo da lavagem dessa calça, porque é uma calça jeans. Amarrações com lixado used também é um tipo de lavagem de jeans. Puídos no bolso, lixado leve e used nas costuras. Então, essa daqui já está com bem mais informações, porque ela tem bem mais processos acontecendo nela. Aí aqui em cima está a referência, o nome do produto, modelo, calça, nome do produto, calça jeans, modelo calça, tudo bem. Segmento masculino, a grade, vai ter uma do P, 3 do M, 2 do G e uma no GG. E as variantes, olha que legal, já botou aqui as variantes de cor, tonalidade do jeans. O nome do tecido, fornecedor, a composição, o nome do forro, fornecedor do forro, a composição do forro. E aqui os aviamentos, ó. O zíper, botão, rebite, etiqueta externa, etiqueta interna, etiqueta de composição, etiqueta de eixo duplo. Ó. As observações: lavagem lixado leve frente e costas, aplicação de pinos e lixado sobre o bigode, aqui. Amarrações puídos nos bolsos traseiro e amaciado. Então, uma ficha técnica mais completinha do que aquela anterior, mas ainda poderia, né, organizar melhor. Mas isso é como, né, ressaltando mais uma vez, isso vai de acordo com a empresa. Se para a empresa tá bom assim, eles estão se achando assim, tudo bem, essa ficha já está bem mais legal. Aqui, empresa, fashion design, aqui tem uma ficha técnica na orientação retrato, né, vertical. Referência da saia, saia evasê com cinto, coleção, inverno 2012, nome da estilista, data, a descrição, uma saia com modelagem evasê, com viés em toda a barra, pences na parte de trás, forro de poliéster, zíper invisível, passantes na parte da frente e na parte de trás e cinto de algodão. Uma descrição bem boa, bem detalhada. O desenho técnico, com algumas marcações. E aqui a matéria-prima principal são os tecidos da saia, popeline, poliéster, nome do fornecedor, a largura. Aqui não tem os custos, é interessante colocar. Matéria-prima secundária, que no caso aqui ela colocou como matéria-prima secundária, mas para nós são os aviamentos, né? Zíper invisível, linha de algodão, linha de poliéster, uma unidade, fornecedor, a cor aqui 03, ela botou aqui também a cor 0302. Então ela tem que ter um anexo nessa ficha mostrando qual é a cor 03 e a cor 02, né? Etiqueta, ela colocou aqui a marca, os cuidados, etc. O beneficiamento de estamparia, não tem. Beneficiamento de tingimento, tingimento em tecido, ok. Mas que tipo de tingimento, né? A lavagem, a grade também aqui está preenchida. Mas aqui é interessante também, ó, gente. Essa parte da cor aqui, nem sempre vocês vão ter como adicionar a cor no desenho, que nem aqui tá nessas variantes. Então tem que colocar em algum lugar aqui, a cor 03. Poderia especificar mais. Tipo, azul 03. Onde é que eu vou achar esse azul 03? Vai perguntar a pessoa que vai cortar lá na confecção, né? Então tem que ter um anexo ali mostrando qual é essa cor. E se não tem ali qual é essa cor, a referência do tecido tem que ter alguma maneira de especificar mais isso aqui para quando chegar na produção eles não ficarem com dúvida. Aqui tem um exemplo de ficha preenchido no Audaces, que aqui a pessoa colocou a estampa no desenho e ainda colocou aqui do lado as variações, ó, de cor e da estamparia. Para desenho técnico, tradicionalmente não se utiliza, tá? Mas a gente já entrou num consenso assim geral que dentro de uma ficha técnica, quanto mais informações melhor.
Então, ainda dá para poder distinguir aqui o desenho mesmo, o traçado do desenho técnico aqui, dá para perceber bem qual é que é. E ainda assim a gente tem a referência aqui das estampas e das cores. Particularmente, eu manteria só essa parte, para não correr o risco da pessoa que está olhando o desenho se embananar com essa estamparia toda aqui aplicada no desenho, tá? Dá para fazer essa mesma ficha idêntica a essa aqui que foi feita na Audaces, dá para fazer no Corel, tá, gente? E é bem fácil. Agora, então, a gente vai fazer um preenchimento de uma ficha técnica que eu coloquei para vocês lá no Siga A, para vocês baixarem e preencherem, tá?